Praticamente todo ser humano com internet deve saber o que é Naruto. Apesar de ser uma animação japonesa e para um público pré-adolescente, muitos adultos acabaram vendo jovens falando de Naruto a todo momento. E acabou se tornando uma referência para qualquer anime que eles vêem na vida. Claramente você já deve ter escutado alguém dizer, esses Naruto aí, assim como é Pokémon e Dragon Ball. O maior causador disso é o fato de Naruto ter passado na TV aberta, no SBT, e também na TV fechada, pelo Cartoon Network, onde a grande maioria acabou conhecendo o anime de fato. Quem lembra daquela abertura americanizada? Uou, Will Song. Era demais. E fez muito sucesso por ser uma boa história, ter bons personagens e o ator principal. Ele não foi censurado pelas cenas de ação ou com cortes de cenas, músicas e arcos, como foi o caso de One Piece, que foi um fracasso quando veio ao Brasil pelo Cartoon Network e o SBT. Mas Naruto não foi um anime popular apenas no Brasil e Japão, como no caso de Cavaleiro do Zodíaco. Ele realmente fez sucesso no mundo todo, e isso se deve muito ao crescimento da internet, onde as pessoas comentavam e pesquisavam muito sobre a obra. Era até possível assistir os episódios que ainda não tinham sido dublados na TV. Nossa maravilhosa pirataria, sempre entregando legendado lindamente. Só que Naruto veio muito tarde para o Brasil. Ele chegou em 2007, na mesma época que o clássico tinha acabado e tinha começado o Shippuden, que muitos devem ter tido o primeiro contato com jogos como Naruto Ultimate Ninja 4 e 5 para o PlayStation 2. Até hoje eu lembro de eu, bem pequeno, chamar de Naruto Grande. Foi minha primeira pesquisa quando ganhei o computador, assistir Naruto Grande. Ai ai, bons tempos. E tudo isso que falei agora foi para chegarmos ao tema do vídeo, que vai ser sobre Naruto Shippuden, uma obra bem divisível pelos fãs de anime e queremos verificar e falar sobre como foi o verdadeiro auge da obra. Se você quiser um vídeo falando sobre Naruto clássico ou qualquer anime, não esqueça de comentar e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Eu sou o Narrador 42 e seja bem-vindo ao meu canal. Naruto Shippuden é uma obra bem extensa, com centenas de fillers para enrolar ainda mais a história, que no total, cortando eles, tem 500 episódios. Ao todo, essa fase tem muitos problemas que são mais agravantes no arco da Grande Guerra Ninja, onde Kishimoto parecia não saber o que fazer na história e a Jump estava obrigando ele a continuar apenas para terem mais dinheiro. Teve aquele papo jogado do nada de reencarnação, que é uma porcaria, a Kaguya não sabia como terminar com Madara. Tem Megazord, tem Naruto usando discurso no Jutsu, o Neji morrendo de forma porcaria e muito mais. Mas vamos voltar um pouco antes desse arco e olhar desde o começo. O arco de resgate ao Gaara até que é interessante, mas, na minha opinião, é bem mal executado. E enrola bastante, serve apenas para mostrar o resultado do treinamento, mas, tirando a luta da Sakura e da Shio contra o Sasori, não tem nenhuma luta interessante. Então, essa parte jamais chegaria a ser perto do que seria o auge da obra. Após isso, temos aquela parte onde somos apresentados ao Sai e Yamato na equipe, que são dois excelentes personagens que jamais foram bem explorados. A luta do Naruto contra o Orochimaru até que é legal, mas é só para mostrar mais uma parte da raposa. O reencontro do time 7 é legal também, mas não passa nada disso, é só apenas legal. Mas depois disso tudo, finalmente temos um arco realmente ótimo, onde somos apresentados a dois membros da Katsuki muito peculiares, que são a dupla imortal, o Ida e Kakuzu. E o mais legal dessa parte da obra é que o foco finalmente não é no Naruto, mas sim no Shikamaru. Mas infelizmente isso demonstra o quanto a obra perde seu potencial ao focar apenas no Naruto a maioria das vezes, sendo que temos tantos personagens carismáticos como o Rock Lee, o Neji e o Kiba, por exemplo. A morte do Asuma é muito incrível e a luta toda explorando o potencial do Shikamaru com as sombras, e o fato de ainda não saber como o poder do Idan funciona muito bem, dá uma tensão incrível, e é uma luta favorita do Naruto pra mim, que são resolvidas que muito melhor que ser resolvido no poderzinho, sabe? O lado ruim desse arco é que, apesar do foco ser no Shikamaru, o Naruto não consegue ficar longe dos holofotes, e é ele quem acabou com o Kakuzu, sendo que a luta toda antes do Kakashi, da Ino e do Choji contra ele estava muito mais interessante. O Naruto só aparece para finalizar de forma bruxante com o novo Jutsu, que coincidentemente era o que precisava para derrotar o Kakuzu. E não, eu não acho o Rasengan Shuriken uma porcaria, mas a forma que ele foi usado é paia demais. E por isso esse arco não podemos considerar como sendo o auge da obra, até porque estamos chegando de fato perto do auge. Após um vai e vem focando no Naruto, agora temos finalmente um foco a mais no Sasuke. Temos o Sasuke se sentindo pronto para acabar com o Itachi, e temos a broxante luta dele com o Orochimaru doente. Depois tem uma criação do time dele que tem personagens interessantes, mas infelizmente o Kishimoto nunca vai explorar eles. Temos temos a luta do Sasuke contra o Deidara, que tinha tudo pra ser uma luta incrível, mas é uma luta bem mal feita mesmo, com um poderzinho de lá pra cá, sem nenhuma estratégia, e termina com o Deidara virando Homem-Bomba só porque sim.
Que desperdício do personagem, hein? Mas deixamos de lado agora, meus amigos, porque agora eu ia falar do auge da obra, que dura bastantes episódios. Eu tô até animado de falar sobre eles, então vamos nessa. Que inicia exatamente no embate dos irmãos Uchiha, que sem dúvidas é a luta mais aguardada da obra. Desde que o Sasuke se apresenta pela primeira vez, isso é mastigado. Desde quando ele dizia que não podia morrer até acabar com aquele homem. E com a aparição épica do Itachi pela primeira vez, tudo foi construído para finalmente chegarmos nessa luta. E aqui o Kishimoto foi genial em fazer toda a primeira parte da luta não ser de ação, mas sim de diálogos. E finalmente vemos como é uma luta de Genjutsu, algo que nunca foi bem explorado na obra. Eles traram batalhas mentais que pareciam reais, mas quando corta de volta, eles continuam parados no mesmo lugar desde o início. Isso é simplesmente incrível. E quando a luta de fato começa, vemos que ela foi muito bem pensada do que imaginávamos. Vemos o Sasuke demonstrando o quanto realmente treinou durante esses anos. Com um alto nível de taijutsu, jutsu usando o trovão, o Chidori sendo feito de várias maneiras, variações de jutsu bola de fogo e uso de armas ninja. Diferente do Naruto que, no treinamento, apenas aprendeu a usar melhores clones. Uau, parabéns, hein? Já o Itachi não fica para trás, mostrando um refinamento absurdo de jutsus e deixando claro porque era um homem temido por todos. Após o Sasuke usar uma tática genial manipulando o clima para guiar seu jutsu do Deus Trovão, ele acredita ter vencido. Mas o Itachi ressurge, usando uma técnica inédita, o Susanoo. No entanto, logo após até o Sasuke chegar, ele cai morto no chão. O Sasuke sai como vencedor, mas acaba desmaiando, exausto e em choque com as últimas palavras de seu irmão. Ele acorda amarrado em correntes por um homem misterioso que se apresenta como Madara Uchiha e revela todo o passado do Itachi. E aí que percebemos que o Kishimoto tinha pensado nisso tudo desde o começo da obra. Tudo se encaixa perfeitamente e é muito emocionante. Mas aí, infelizmente, o autor comete um deslize. Faz o Sasuke querer se vingar da vila. Uma decisão que não passa de encheção de linguiça na história. É uma visão infantil de querer destruir tudo que o seu irmão jurou proteger. O próprio Sasuke admite que está agindo de forma infantil. Faria muito mais sentido se ele focasse apenas em acabar com o Danzo e os anciões da vila. Mas claro, isso não renderia mais capítulos. Acredito que tenha sido pressão da Shonen Jump. Depois, até temos uma parte interessante com o Sasuke, onde ele vai atrás da Raposa de 8 Caudas. E aí conhecemos um dos melhores personagens da obra, o Killer Bee. Simplesmente fantástico. Ele dá uma surra no Sasuke e em todo o seu grupo. Mas como o Sasuke é o segundo protagonista, faz ele sair vitorioso. Ou assim pensa. Não chega de falar partes mais ou menos, temos que falar do grande momento da obra, aquele que quebrou a internet na época, o arco do Pain. Ele simplesmente começa dando foco no Jiraiya, que era um personagem muito apagado desde o Naruto clássico. Vemos ele em uma missão de reconhecimento na Vila da Chuva, após descobrir informações de que o líder da Akatsuki vivia lá. E a primeira grande surpresa é que o país já estava muito diferente da visão que o mundo exterior tinha sobre ele, como o próprio Jiraiya tinha, já que o País da Chuva era usado como um campo de batalha. Aos poucos, ele vai recolhendo informações de que existe uma figura entre eles que é tida como um deus, chamado Pain, a quem todos obedecem. Seu poder é tão grandioso que dizem que ele observa todos da vila. Isso até me lembra a introdução do Enel em One Piece, exatamente da mesma forma, como um deus. Após investigar e capturar ninjas que trabalham com Pain, Jiraiya é surpreendido por uma emissária considerada anjo entre os moradores. Mas a grande surpresa é que essa mulher é, na verdade, sua antiga aluna Konan, que logo o ataca. Após um breve embate, temos a aparição do Pain de fato. Jiraiya nota que seus olhos possuem o Rinnegan, o mesmo poder ocular do Sábio dos Seis Caminhos, o homem que criou o mundo ninja como conhecemos. Isso faz com que Jiraiya suspeite que Pain é, na verdade, seu antigo aluno Nagato. Tudo em torno do Pain é um grande mistério, pois ele não se parece nada com Nagato, e os dois começam a se enfrentar. A Jiraiya até começa com vantagem por ser um ninja experiente, até que de repente aparecem outros com o mesmo cabelo, olhos e piercings que o Pain usa, o que nos deixa completamente confusos sobre o que realmente ele é. Aliás, esqueci de mencionar que as motivações do Pain são maravilhosas e mostram o quanto Kishimoto pensou com cuidado desse vilão. Seu objetivo é usar o poder das Biju para criar uma arma tão poderosa que poderia destruir um país. Assim, cada nação teria uma, e o medo e a dor de saber o que essa arma é capaz trariam paz. Finalmente eu vou acabar com esse mundo sem sentido e cheio de guerra. Se esse é seu objetivo, por que você está caçando as bestas com cauda? Bestas com caudas seladas para desenvolver novos jutsus proibidos. Jutsus de tal magnitude que apenas um poderia destruir uma nação inteira.
Eles serão as armas mais poderosas e definitivas de jutsus proibidos. Mas como a criação desses jutsus poderia trazer o fim das guerras? Armas como essa simplesmente aumentarão os conflitos entre as nações. O mundo já está repleto de conflitos. Então qual é a maneira mais rápida de fazer com que as nações parem de lutar entre si, Jiraiya-sensei? É isso que eu tô te perguntando. Me responde você. A cada uma das nações em guerra, eu vou entregar uma arma de jutsu proibido. Pois quando elas a possuírem, assim que possuírem tal poder, elas serão obrigadas a usá-la. Peraí, do que você tá falando? Apenas pense, dezenas de milhões de pessoas morrerão instantaneamente. E toda a humanidade tremerá de terror. Toda a humanidade, todas as nações aprenderão o que é a dor de verdade. O medo geraria uma forte aversão à guerra, os conflitos cessariam. A dor fará o mundo crescer, assim como nos obrigou a crescer. Para que o mundo se desenvolva a ponto de pensar e caminhar sozinho, ele precisa da ajuda da mão de um Deus. Esse mundo ainda é apenas uma criança. Você quer ensinar a dor pro mundo para fazer ele crescer? É isso mesmo? Você realmente acredita que essa é sua missão? Eu acredito. Acredito plenamente nisso porque sou um Deus pacifista. E caso você não tenha notado, tudo isso é uma alusão ao nosso mundo com a criação da bomba nuclear por Oppenheimer, que, por medo do que causou, trouxe o fim das guerras mundiais. Ou seja, o plano do Pain de fato é ótimo e faria sentido. Isso torna um vilão muito mais incrível e interessante para ser explorado. Voltando à luta, é surreal ver o quanto Jiraiya merece o título de ninja lendário, demonstrando autocontrole em situações de risco, uma grande variedade de jutsus e um trabalho impecável em conjunto com suas invocações. O ponto máximo dele é saber a invocação dos dois sapos sábios. Apesar de pequenos, eles fundem seu corpo ao de Jiraiya para que ele possa se concentrar e liberar o modo Seinen, que nada mais é do que acumular energia natural para se tornar uma versão muito mais forte de si mesmo. E o mais legal é o preço de usar esse modo. Ele demora para ser ativado, então o Jiraiya precisa correr enquanto os sapos defendem ele. Quando a transformação acontece, já vemos o motivo de ser tão poderosa. Em pouco tempo, o Jiraiya consegue lutar contra os Pains e começa a desvendar seus poderes. Todos estão conectados como se fossem um só, e para derrotá-los seria necessário cegá-los. Ele então prende um dos Pains dentro de um sapo e o mata. Achando que agora venceria, surge o Pain principal. E caso eu não tenha dito, cada um dos Pain possui uma habilidade diferente, e o principal tem um poder gravitacional absurdo. E o mais estranho é sua aparência, idêntica de Yahiko, outro antigo aluno de Jiraiya. Mas ele se lembra claramente que Yahiko não tinha o Rinnegan, e o mistério só aumenta. Sem caminho para fugir, Jiraiya acaba sendo espancado por todos os Pains, mas antes de ser finalizado, ele faz uma descoberta importante e envia uma mensagem criptografada com um sapo sábio para Konoha. Infelizmente, esse foi o último esforço de Jiraiya. Ele é brutalmente perfurado e morre em uma das cenas mais tristes do anime. Logo após, voltamos para Konoha, onde Naruto está vivendo normalmente até ser chamado à sala do Hokage e receber a triste notícia da morte do Jiraiya. Esse é um momento crucial para o desenvolvimento do Naruto. É a primeira vez que o vemos realmente triste e com vontade de desistir de tudo, já que o Jiraiya é uma figura como um pai para ele. Após esse período de luto, Naruto percebe o incentivo de Iruka, que também é uma figura paterna. O sapo convida para aprender o modo Sennin no Monte dos Sapos. Antes de ir, Naruto e ele deixam uma cópia da mensagem codificada para que tentem decifrar o que o Jiraiya queria dizer. O treinamento do Naruto é incrível e muito bem explorado. Todo o conceito do modo Sennin é fantástico e é muito legal como o Naruto precisa de um método de treinamento diferente dos outros, o que o faz aprender tudo rapidamente. Enquanto Naruto está terminando seu treinamento e tentando encontrar uma forma de acumular energia sem precisar ficar parado, já que os sapos não podem se fundir a ele por causa da Kyuubi, Pain e Konan invadem Konoha, e aqui vemos o motivo do Pain ser o líder da Akatsuki. Ele destrói a vila em minutos. O mais interessante é o destaque dado a outros personagens, como a Sakura salvando os feridos, Konohamaru tendo seu momento, a luta épica do Kakashi contra o Pain, onde ele acaba morrendo ao proteger o Choji. Teria sido uma morte digna se o Kishimoto tivesse coragem de manter suas decisões. Durante a invasão, a equipe de codificação finalmente entende a mensagem de Jiraiya baseada em seu livro, que a mensagem significa o verdadeiro não está entre eles. Mas assim que descobrem isso, o Pain principal usa o Shirya Tensei para destruir Konoha completamente, como se fosse um tsunami. Sakura, ao sair dos escombros e ver a destruição, entra em desespero e começa a gritar pro Naruto, que no mesmo instante aparece invocado no meio da vila, com um novo traje e um pergaminho nas costas. Acompanhado do chefe sapo, seus olhos mostram que ele está no modo Sennin.
Detalhe importante, a Tsunade foi responsável por evitar muitas mortes, usando seu chakra ao máximo por meio das lesmas invocadas. A luta começa e é incrível como essa é a única vez que Naruto se prepara estrategicamente, com informações reais do inimigo. Ele elimina um dos Pains em poucos minutos e em seguida vemos a evolução do Rasen Shuriken, que agora pode ser lançado e se expande no impacto, eliminando mais um deles. Mas isso desgasta muito o modo Senin. E é aí que o pergaminho entra. Naruto deixou clones acumulando energia natural no monte, e ao invocá-los, desfaz os clones para recuperar essa energia. Com isso, ele consegue manter o modo Senin ativo por muito mais tempo. Ele percebe que o Pain principal está com tempo de recarga após destruir a vila, e se aproveita disso para derrotar os outros Pain, restando apenas o principal. Mas quando estamos prestes a finalizá-lo, tudo dá errado. O Pain principal se recupera, derrota o Sapo Velho, prende Naruto com estacas e tudo parece perdido. Até que Hinata aparece para protegê-lo. Declara seu amor e é morta por Pain, despertando o ódio de Naruto, que liberta Kyuubi até a sexta cauda. Temos aqui uma luta épica entre Naruto transformado e Pain fugindo. A animação vira um meme, mas a dinâmica da luta é muito boa. Até que Pain usa seu último jutsu gravitacional, que deixa um ponto de gravidade bem no céu, que acaba prendendo Naruto lá dentro com a raposa. E nesse momento Naruto tá quase perdendo o controle total, até que é salvo por ninguém menos que o quarto Hokage, que revela ser seu pai. É um momento emocionante, ele diz que deixou um pouco de seu chakra dentro do selo para aparecer internamente dentro do Naruto caso isso acontecesse. Essa conversa coloca Naruto de volta nos trilhos. Então chegamos no ápice dessa luta, Naruto versus o Pain principal. A encarnada do Naruto é épica, ele monta um plano baseado no tempo de recarga do Shira Tensei, cria clones para amortecer o impacto e nos 5 segundos de brecha aplica um Rasengan com perfeição. Que momento incrível, só de lembrar da frase "desista de me fazer desistir" me arrepia demais. Naruto usa a lança de Pain para rastrear o verdadeiro e encontra Nagato no meio de uma árvore, um homem magro, doente, com cabelos vermelhos. Em vez de atacar, Naruto conversa com ele. Conhecemos toda a sua história, a origem da Katsuki, a morte do Yahiko e como isso fez para tentar criar paz pela dor. Naruto convence usando palavras de Jiraiya, dizendo que isso trará paz mesmo que morra tentando. Isso faz Nagato lembrar do livro de Jiraiya, que é inspirado nele, e o fez perceber quem ele deveria ter sido. Em um momento épico, ele se sacrifica para reviver todos os mortos em Konoha. Conan, após ver tudo isso, abandona Katsuki e leva o corpo de Nagato para ser enterrado. Naruto, exausto, é carregado por Kakashi, exatamente como no fim da luta do Vale do Fim, mas dessa vez como um herói vencedor. Ao chegar na vila, todos o aplaudem. O garoto antes odiado por todos, agora é o herói de Konoha. Essa é a história de Naruto Uzumaki. Vocês percebem a diferença entre esses arcos e o resto da obra? É surreal o quanto bem escrito isso é. E muito triste o que a obra se tornou depois desse arco. Podemos dizer que o auge perfeito de Naruto vai de Sasuke vs Itachi até o fim do arco do Pain. Eu queria que a quarta guerra tivesse 10% do carinho e inteligência que deve essa parte. Isso mostra como Kishimoto tinha uma história pronta, mas a Shonen Jump mandou ele prolongar. E aí tivemos a porcaria que tivemos. E isso é muito triste. Mas se você assistiu até aqui, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente qual a sua parte favorita e de que tipo de vídeo você quer que eu traga. Muito obrigado por acompanhar até aqui. É um prazer trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Até a próxima.